Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas vibrações de saúde e paz em seu favor, em favor de todos os seus familiares. Nós estamos aqui semanalmente falando sobre Chico Xavier, contando as suas histórias, fatos mediúnicos, falando de sua obra extraordinária e recentemente temos recorrido ao livro do Dr. Oswaldo de Castro, um pequeno livro, Notáveis Casos de Chico Xavier, editado pelo GEM, Grupo Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo. E neste livro, o Dr. Oswaldo de Castro conta muitas histórias sobre Chico Xavier, testemunhadas por ele. Ele que residiu em Uberaba durante algum tempo e vinha sempre a Uberaba depois que mudou, depois que ele foi para São Paulo, ele testemunhou muitas histórias interessantes. E é o que nós vamos ver hoje aqui. Por exemplo, quando ele nos fala que Chico e Nosso Lar, quer dizer, Chico Xavier e o livro Nosso Lar, de André Luiz, que foi psicografado em 1943, um dos livros mais importantes da lavra mediúnica de Chico Xavier e que, inclusive, já foi para as telas, já foi para o cinema. O Dr. Oswaldo de Castro conta: muitos espíritas estranham a existência da cidade espiritual Nosso Lar, descrita pelo espírito André Luiz. Certa feita, eu estava conversando com Chico em sua casa. Dr. Oswaldo conversava com Chico. Disse-me ele que quando estava recebendo o livro, achou esquisito. Vejamos, o próprio médium achou o livro um tanto estranho. André Luiz se fez presente e comentou: você o está achando esquisito? Hoje mesmo vou levá-lo ao nosso lar. À noite, você se deite numa posição cômoda, de costas, para que o sangue circule bem. E Chico assim o fez. André Luiz prometeu que à noite ia auxiliá-lo a sair do corpo e o levaria à cidade de Nosso Lar. Adormecido em desdobramento, saiu com André Luiz e numa praça em Pedro Leopoldo deparou-se com um enorme cisne. Muito emocionado, exclamou: meu Deus, que cisne bonito! André Luiz esclareceu: esta é a nossa condução. Atualmente, os aviões na Terra têm forma grosseira, mas futuramente terão a forma de pássaros. Vejamos bem que interessante. André Luiz conversando com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, na década de 40, no começo da década de 40. Bem mais tarde, diz aqui o Dr. Oswaldo de Castro, quando lançaram na França o avião Concorde, de aspecto semelhante a um gigantesco pássaro, dele eu lhe enviei uma foto. Quer dizer, ele mandou uma foto para o Chico, né? Havia sido uma previsão de André Luiz, uma revelação de André Luiz. Instalados no cisne, Chico observou que havia cerca de 30 pessoas a bordo. André Luiz lhe explicou:
São pessoas encarnadas, em desdobramento, que estão com seus mentores em viagem de estudos. Guardarão os aprendizados e voltarão ao corpo. Chico não percebera que a aeronave já havia decolado e perguntou a André Luiz, quer dizer, a aeronave decolou silenciosamente. Quando é que vamos partir? Perguntou Chico. Para sua surpresa, André Luiz lhe respondeu, partir? Nós já estamos longe da Terra. Eles já estavam longe da Terra e André Luiz, e Chico Xavier, na companhia de André Luiz, nem percebeu. Ao fazer o pouso, Chico viu uma praia cujas águas pareciam muito fluidas. Olha, vejamos bem, Chico viu praia, viu oceano, viu mar, na cidade de Nosso Lar, não é? Praticamente Nosso Lar fica no mundo espiritual numa espécie de litoral. Vejamos bem, ao fazer o pouso, Chico viu uma praia cujas águas pareciam mais fluidas. Observou também árvores com folhas diferentes. O barulho suave do vento, nelas batendo, lembrava uma canção de ninar. Aqui na terra, Chico somente vira árvore semelhante em uma serra de Minas Gerais. Olha aí, Chico vendo tudo, não é? Vendo a praia, vendo o mar, vendo a natureza, vendo árvores, sentindo o vento, o barulho suave do vento, entraram em Nosso Lar. André Luiz mostrou-lhe no firmamento o coração azul com estrias douradas, formado pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia nas preces do crepúsculo, com a participação do governador e de todos os ministros. Imaginemos aí o contraste, a diferença, né? Então André Luiz mostrou para Chico, nos céus de Nosso Lar, esse coração, não é? O coração azul com estrias douradas, ao qual ele se refere no livro Nosso Lar. Aquilo é uma formação mental das preces dos moradores da cidade Nosso Lar. Imaginemos quando nós conseguimos fazer que seja assim na Terra. Por enquanto, infelizmente, nós vivemos uma vida muito conturbada. Os nossos pensamentos são de praxe pensamentos muito negativos, pessimistas muitas vezes, né? Pensamentos de incredulidade, de egoísmo, a ambição nos domina. E por isso que nós vivemos sob uma atmosfera psíquica muito pesada. Normalmente, nós vamos dizer, tributamos esse peso da atmosfera psíquica apenas aos desencarnados, né? São os espíritos inferiores. Não, mas aos nossos pensamentos também. São os nossos pensamentos que oferecem sintonia. A gente fala assim, o ambiente está pesado, o ambiente da Terra está pesado, tem uma atmosfera psíquica muito pesada, uma pressão muito pesada. Nós não podemos dizer que isso é só dos espíritos, só dos desencarnados. Isso é nosso, principalmente nosso, não é? Que vivemos aí com as nossas ideias muito conturbadas. E o doutor Oswaldo de Castro, ele continua aqui dizendo, nesse momento de nossa conversa, chegou gente à sua casa e nunca mais eu tive a oportunidade de ouvir a continuação dessa sua visita ao nosso lar. Dr. Oswaldo encerra aqui, mas o Chico, ele contou essa sua visita à cidade de Nosso Lar a alguns amigos, a algumas pessoas. E ele disse
a alguns amigos que André Luiz o levou apenas até a entrada da cidade, vamos dizer assim, até a periferia de nosso lar. Ele não teve, segundo ele, não é? Ele não teve oportunidade de adentrar, ir ao centro da cidade e visitar a cidade com minúcias e com detalhes, não é? Mas o livro Nosso Lar está aí. E as histórias relacionadas a ele são histórias muito interessantes, contadas pelo Chico. Porque, como disse o próprio Chico, quando eu comecei a receber o livro, eu achei o livro muito esquisito. E, infelizmente, até hoje, né, o livro é de 1943, muitas pessoas, às vezes, ou algumas pessoas, né, que leem o livro, acham o livro estranho, não é? Acham o livro uma obra de ficção. Não apenas sobre o que André Luiz escreve, mas também outros autores, né? Outros autores espirituais, às vezes através de outros medianeiros, muita gente acha estranho. Em seguida, Chico vai nos falar aqui sobre a questão, vamos ver, um fato que ocorreu com o espírito de José Xavier. É muito interessante. O José Xavier era irmão do Chico, irmão consanguíneo do Chico. Eles começaram juntos lá em Pedro Leopoldo e fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga. O José Xavier era o braço direito de Chico. Infelizmente, ele desencarnou jovem. Ele teve um problema, um AVC, e desencarnou muito jovem. Chico sentiu muito a sua falta, a sua ausência. E ele fala aqui, ele conta um fato ocorrido com o espírito de José Xavier. José Xavier, irmão de Chico, foi um dos fundadores do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Gostava de tocar viola e era também repentista. Olha que coisa interessante, né? Ele também tinha gosto pela poesia. Vejamos como a mediunidade, muitas vezes, ela tem a ver também com a genética, não é? Essas semelhanças físicas e morais que são estudadas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. O José Xavier, ele era celeiro, trabalhava como celeiro, mas ele gostava de tocar viola. O pai de Chico Xavier também tocava viola. Chico Xavier tocava acordeon. E o José Xavier era repentista. Desencarnado há tempos, certa vez aproximou-se alegremente do médium com a intenção de fazer versos humorísticos. Chico captou-lhe o pensamento, queria fazer versos, assim iniciando: venho da cidade dos pés juntos, rimando com defuntos. O espírito falando com Chico, né? Emanuel, energicamente, o admoestou, pedindo que se calasse, assim se expressando. Então, Emanuel, que tutelava as faculdades mediúnicas de Chico, falou com José Xavier: olha, você não deve continuar. Você não vai fazer humor coisa nenhuma. Não vai falar em defunto. A morte não existe. A morte não existe. Então, Emanuel repreendeu José Xavier. Chico concluiu: meu irmão saiu cabisbaixo e somente depois de uns 2 anos teve a coragem de escrever alguma coisa. Porque, de fato, Chico Xavier recebeu vários comunicados de seu irmão José Xavier, que, através de Chico, escreveu em prosa, mas também escreveu em verso. Nós vamos nos deparar com mensagens de José Xavier no livro Instruções Psicofônicas, em outros livros
de Chico Xavier, mensagens que o próprio irmão escreveu através dele. Mas ele foi advertido. Ele foi advertido por Emmanuel. Aqui nós temos aqui um caso interessante, Chico e a ex-bailarina russa. Imaginemos como a vida de Chico Xavier foi fértil. Como ela foi fértil, não é? A vida de Chico Xavier, os acontecimentos, os fatos mediúnicos, os fatos marcantes se davam todos os dias. Chico Xavier tinha a oportunidade de falar e ensinar, e todos os dias ele estava em contato todos os dias, não é? Com o mundo espiritual, com o plano espiritual. Ele ficava mediunizado, vamos dizer assim, o tempo todo. Mas ele ficava num estado de transe que permitia a ele, ao mesmo tempo, estar em contato com os encarnados e com os desencarnados. Em Chico Xavier, a mediunidade, ela se manifestava naturalmente, com naturalidade. E não como ela se manifesta na grande maioria dos médiuns, não é? Que se agitam, ficam agitados, caem em transe, gesticulam, não é? Fazem gestos e se descabelam. Muitas vezes, com Chico Xavier, tudo acontecia com uma naturalidade impressionante. Nós frequentamos durante muitos anos a Comunhão Espírita Cristã e o Grupo Espírita da Prece e notávamos quando Chico ele se sentava à mesa, não é, para começar a psicografar, ele simplesmente cobria o rosto com a mão esquerda, a mão direita deslizava suavemente procurando o lápis, ou então, quando ele psicografava a caneta, né? Procurando a caneta esferográfica, suavemente, sem trejeito nenhum, sem agitação alguma, não é? Estava em transe, e os espíritos se comunicando por intermédio dele. Não rasgava papel, não quebrava lápis, não gesticulava, não fazia movimentos bruscos. Era como se fosse uma pessoa encarnada escrevendo. E aqui nós temos essa história que o Dr. Oswaldo conta. Chico e a ex-bailarina russa. Certa feita, uma senhora que residia na capital paulista foi a Uberaba para conhecer Chico. No retorno a São Paulo, Terezinha e eu oferecemos-lhe carona. Dr. Oswaldo já residia em São Paulo e ofereceram a ela carona. Nessa viagem de volta, ela nos relatou que era de família brasileira e, sem saber por quê, desde tenra idade, tinha fascinação pela Rússia. Ela era brasileira, mas tinha uma fascinação pela Rússia e não sabia explicar. Dançava balé muito bem, sem nunca ter estudado dança. E muitas vezes, em sonho, falava uma língua estranha. Com o passar do tempo, a atração pela Rússia desapareceu. Mas quando o balé russo apresentou-se em São Paulo, ela ficou empolgada e manifestou aos pais o desejo de assistir ao espetáculo, no que foi atendida. Durante a apresentação, ela tinha ímpetos de pular ao palco e dançar com os bailarinos. Vejamos o que é a reencarnação. Lembro-me bem que em Uberaba, quando a senhora se aproximou de Chico, ele, que nada sabia a seu respeito, revelou-lhe: em sua encarnação anterior, você foi uma bailarina russa. Olha como Chico vislumbrava as coisas. Eu me recordo que, certa vez, na véspera de Natal, nós saíamos com ele visitando a periferia da cidade
e chegamos na casa de uma jovem paraplégica, praticamente tetraplégica. Ela vivia na cama. E ela chamava-se Terezinha também, não é? Ela vivia na cama. E o Chico ia visitá-la na véspera do Natal, visitando a ela, a mãe dela, a família dela, não é? Nós chegávamos na casa da Terezinha, numa véspera de Natal, Chico levou para ela de presente uma mantilha vermelha. O Chico havia preparado tudo, né? Ele pediu que alguém arranjasse para ele uma espécie de mantilha vermelha, muito bonita, encarnada, vermelha. Quando o Chico deu de presente para Terezinha, que não falava, ela vivia na cama, né? Aí, quando ela recebeu aquela mantilha vermelha de presente, a gente via a felicidade estampada nos olhos dela e a vontade de falar. Não conseguia, mas aquela vontade de falar. Aí o Chico colocou a mantilha vermelha no peito dela, ela ficou numa alegria, numa felicidade. Depois o Chico nos explicou que ela havia sido uma bailarina espanhola na vida anterior e que, infelizmente, ela havia cometido suicídio. E por isso ela estava naquela situação, naquela condição, no leito, não é? Estava ali muito bem cuidada, amparada pela família, mas não podia falar, não podia se movimentar. Mas o Chico enxergava as coisas, não é? Via tudo, não é? Via tudo a modo de expressão. Claro, possivelmente ele não visse tudo, mas via muito, vamos dizer assim, via muito, né? E ele sabia que aquela jovem havia sido, numa vida anterior, uma bailarina espanhola. E muitas vezes, conversando com amigos, certa vez ele nos disse assim: olha, Bacelli, eu às vezes, desde Pedro Leopoldo, quando eu converso com os meus amigos mais próximos, quando eu conversava lá em Pedro Leopoldo, né, com os amigos mais próximos, eu conseguia saber, mediunicamente, do que é que eles haveriam de desencarnar. De que doença, o que haveria de acontecer com eles. Ou um acidente. Aí o Chico disse assim: isso me fazia sofrer muito, porque vinha de inesperado. Aquilo acontecia de inesperado. Eu ia me despedir de alguém, de um amigo, então eu tinha aquela visão. Mas eu pedi a Emmanuel que fosse me tirando aquilo, porque aquilo me fazia sofrer, porque eu via, mas eu não podia interferir. Eu não tinha o direito de interferir. Bem, nosso programa está chegando ao seu término. Até a próxima semana. Muita paz, muita saúde e muita alegria.